Faltou a vinheta. Solta a vinheta aí. Sem vinheta eu não começo. Vai. Bom dia, galerinha. Como é que vocês estão? Vocês que é o sexto B aí, certo? Então, antes de começar a nossa aula, vamos estar mandando 5 salve para 5 alunos aí, tá? Que eu escolhi aleatório, tá? Então, vai, o primeiro salve é pro Marcos. Marcos, salve Marcos aí. Maitê, Marina, Vitória e Arthur. Tamo junto, ok? O pessoal não deu de falar o nome de todo mundo, porque é pouco tempo, então a gente vai falar só 5 hoje, e conforme vai passando aí mais vídeo aí, mais aulas aí, a gente vai falando os nomes dos demais, ok? Então vamos começar a nossa aula. Então hoje, galera, a gente vamos estar trabalhando sobre a reta numérica, certo? Então, esse é o nosso assunto. Mas antes da gente começar a trabalhar com a reta numérica, começar a falar da reta numérica, a gente temos que entender primeiro sobre os conjuntos dos números, certo? Então, o primeiro conjunto dos números aqui, que a gente vai estar, que engloba, né, a reta numérica, é os conjuntos dos números naturais, certo? E o conjunto dos números inteiros. Então, a gente vai estar entendendo esses dois conjuntos para a gente estar podendo, né, entrar mais a fundo o assunto da reta numérica, certo? Então vamos lá. O que é os conjuntos dos números naturais? São os números positivos. Quais são eles? Vamos começar pelo qual? Pelo zero, certo? Então eu vou ter o 0, o 1, certo? Quem mais? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e ó, infinitamente, certo? Então, o conjunto dos números naturais, eu começo pelo meu zero, certo? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, infinito e além, certo? Então, basicamente é isso. Só para vocês entenderem, tá? Então, o conjunto dos números naturais. Agora, a gente vamos entender o conjunto dos números inteiros, tá? A gente vai trabalhar com a reta numérica, que engloba esses dois conjuntos, ok? O que é o conjunto dos números inteiros? São os conjuntos naturais, certo? Junto com o conjunto dos inteiros, que são os que engloba os negativos e os positivos, junto com o zero, certo? Então vai ser conjunto dos números inteiros. São os números naturais e seus números opostos, certo? E quais são os números opostos dos números naturais? É o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim por diante também, infinito e além, certo? Então vamos colocar aqui. Então o conjunto dos números inteiros são os números negativos, certo? E os números positivos. Então eu tenho aqui menos 1 e eu tenho aqui o 1, certo? Então o 1 e o menos 1 eles são opostos, entendeu? Então só para a gente poder entender aqui, tá? Então o que eu falei aqui dos números opostos, certo? Então temos aqui. Então 1 e o menos 1 são números opostos, ok? Eu vou deixar para falar desses números opostos um pouquinho mais para frente ali, tá? Então não vamos entrar afim desse assunto não. Então só para vocês entenderem. Então eu tenho menos 2 aqui, o 2 positivo aqui. Então esse é meu conjunto dos números inteiros, certo? Aí você fala assim, mas tem os decimais. Isso, exatamente, os decimais não entram aqui, ok? Então tem que ser assim, ó, tem que ser números inteiros. Porém, eles podem ser negativos e positivos. Não pode ser decimal, certo? Que aí eles não entram como um número inteiro. Como eu já expliquei para vocês. Lembra quando eu fazia a divisão lá? Que eu falava, esse é número inteiro. Esse é decimal. Decimal o quê? Decimal exato. Repetiu lá no quociente o 333. É o quê? Fala aí para mim o que é. Vocês lembram, né?
Quando eu tenho uma repetição de números, o que ela é? O que ela virou? Vou deixar para vocês falar aí, ok? Não vou falar aqui. Então é isso. Então basicamente é isso. Vamos trabalhar com um conjunto dos números inteiros na nossa reta numérica. Tudo certo? Então ok, vamos partir para a nossa reta numérica agora. Então agora que você já sabe, né, o conjunto dos números que a gente estar trabalhando na reta numérica, a gente agora vamos trabalhar com a reta, certo? Então essa é a minha reta numérica, ok? Então lembra que eu falei que a gente vamos trabalhar com os números inteiros? Que os números inteiros são os positivos, né? E os opostos deles, que são os negativos. Então meus positivos vai estar para o lado direito e os meus negativos vai estar para o lado esquerdo, ok? Então, quem vai ficar na minha base aqui, quem vai ficar no meu centro, é o zero. Então, o zero vai ficar bem aqui, ó. Ok? Então, aqui eu vou ter o 1, né? Vou colocar ele aqui, 1. E aqui do outro lado aqui da esquerda do zero, eu vou ter o menos 1. Certo? Então, basicamente é isso. Eu coloco um número para cá, um número para cá. Mas vamos lá. Deixa eu colocar logo os positivos aqui que a gente vai estar trabalhando com ele. E aí depois nós colocamos os negativos lá. Então tem aqui 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver se cabe aqui 5 negativo. Então 1, 2, 3, 4 e o 5 negativo aqui. Então tem o menos 2 aqui, menos 3, menos 4 e menos 5. Ok? Então essa aqui está a minha reta numérica. Tá? Isso aqui que a gente vai estar trabalhando. Então eu vou trabalhar até o 5 positivo até o 5 negativo aqui nessa reta. Aí você fala assim, professor, acaba aqui? Não. Ó, essa minha flechinha aqui, ó, certo? Tanto desse lado quanto desse lado aqui, indica que é tanto para cá quanto para lá, é infinito aqui, continua, tá? É que a minha reta aqui, né, meu quadro é pequeno, então só cabe até o menos 5 e o 5 positivo. Ok? Opa. Então, ok? Então vamos lá. Vamos estar trabalhando aqui com a nossa reta numérica. Para a esquerda está meu positivo e para cá está meu negativo. Entendeu? Então essa é a minha reta numérica que a gente vai estar trabalhando essa semana aí em sala de aula. Tá bom? Então vamos lá para a gente entender. Então eu tenho aqui a minha reta numérica, certo? O que a gente vai estar trabalhando aqui? Então a gente vai estar trabalhando aqui o menor e o maior também, tá? A gente vai estar trabalhando outras coisas também, ok? Então vamos lá. Então eu vou estar trabalhando aqui, deixa eu pegar meu apagador aqui. Então a gente vai estar trabalhando o menor e o menor e o maior, certo? Então basicamente a gente vai estar analisando tanto o número quanto o outro, certo? Se eu pegar aqui menos 2 e 3, aí pergunto para vocês, qual que é o maior, qual que é o menor? Então eu tenho para cá, ó, quanto mais para cá, mais para a minha esquerda, menor ele é, né? E quanto mais para a direita, maior ele é. Então meu 3 aqui, ele é maior, né, do que menos 2. Ou meu menos 2 é menor que 3, certo? Todo mundo sabe que esse sinal aqui, né, gente, que é o maior ou menor, como eu já falei. Como é que a gente posiciona ele para a gente estar decidindo se ele fica com a boquinha para lá ou com a boquinha para cá? Ele sempre vai indicar a boquinha aberta, ele parece um jacarezinho, né? Não é? Então, quando ele tiver com a boquinha aberta para cá, ele quer dizer que esse é maior. Se ele tivesse com a boquinha para cá, né, esse aqui seria o maior, certo? Então ele vai estar sempre com a boquinha aberta para o número que é maior, ok? E se eu tivesse colocado assim, se eu tivesse invertido 3 e menos 2, como é que a boquinha ia ficar? Isso, falou quem? Falou que a boquinha ia ficar para o 3. Ó. Então, 3 é maior do que menos 2 ou menos 2 é menor do que 3. Então, basicamente, é isso que a gente vai estar trabalhando. Ok? Vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos pegar dois números negativos. Ok? Vamos prestar atenção aí, gente. Vou pegar aqui o menos 4 e o menos 1.
Desses dois aqui, quem que é o maior e quem que é o menor? Fala aí para mim. Vou dar um tempo aí para vocês pensar. Fala aí para mim. Quem que é o menor? Quem que é o maior aqui? Então, como é que a boquinha do jacaré vai ficar? Pro menos 1 ou pro menos 4? Então, minha boquinha do jacaré vai ficar pro menos 1. Porque o menos 1 é maior do que menos 4. Então, digamos que aqui, quanto mais perto do zero, maior ele é. E quanto mais longe do zero, menor ele é. Ok? Então, aqui eu sei que menos 4 é menor que menos 1, ou menos 1 é maior do que menos 4. Ok? Então, basicamente é isso. E basicamente a gente pode fazer também aqui usando só os positivos, né? Se eu tenho 0 aqui e 3. Para onde vai ficar minha boquinha? Quer dizer, minha boquinha não, né? A boquinha do jacaré. Né? A boquinha do jacaré vai ficar para quem? Pro 3 ou pro 0? Quem que é maior? Vai ficar pro 3, ó. Acertou aí quem falou pro 3, viu? Ok? Então, basicamente é isso. Ok? Então, temos aqui o nosso 0 e nosso 3. 3 é maior que 0 e 0 é menor que 3. Né? Todo mundo sabe, né, gente? Isso aqui é fácil, né? Isso aqui é fácil para a gente estar definindo. Mas aqui eu posso pegar um número aqui, vamos supor, um número maior, que não esteja aqui. Vamos pegar aqui, menos 100. Menos 100 e 1 positivo. Aí eu pergunto para vocês, quem que é o maior e quem que é o menor? Fala aí para mim. Estou escutando, hein? Fala aí para mim. Pode falar, gente. Pode abrir a boca aí. Quem que é menor? Quem que é o maior? Acertou quem falou que o maior é o 1. Certo? Porque o 1 tá aqui, ó. Ó. E o 0, lembra que eu falei, quanto mais longe do 0, menor ele é? Então, o menos 100, olha só, nossa, ele tá muito, mas muito distante do 0 aqui da reta, né? Então, por isso que ele é menor. Então, ele é menor que 1 e 1 é maior que menos 100, né? Então, vamos lá. Vamos pegar outro número aqui. Vamos pegar aqui menos 3 e eu pegar aqui o 0. Ali eu falei, quando eu peguei o 0, eu acho que não sei se peguei o 3 ou o 1, eu falei que o outro era maior, né? E aqui o menos 3 e o 0, quem que é menor e quem que é maior? Fala aí pra mim. Lembra que eu falei que quanto mais para cá menor, quanto mais próximo do 0 maior? Então o 0 aqui, ó, é maior, ok? Então o 3 aqui é menor que 0, ou 0 é maior que menos 3. Então basicamente é isso que a gente vai estar trabalhando. Vou estar trazendo outros tipos de exemplo, né, em sala de aula para a gente estar trabalhando o maior e o menor, utilizando a minha reta numérica. Então a gente vai estar trabalhando antecessor e sucessor, tudo certo? Então só para a gente entender, o que é antecessor? É o que vem antes, certo? Antes do meu número, né? Vamos supor que, né, minha cabeça aqui é o 0. Então meu antecessor está para cá e meu sucessor está para cá. Ou, né, meu sucessor está mais para a direita e meu antecessor está para a esquerda, né? Pra gente, que a gente tá olhando daqui para cá, né? Só para a gente não se perder. Eu não falar, a direita está no antecessor e a esquerda tá. Então, meu antecessor antecede, né, o número, e o sucessor é o próximo, né? Vamos entender aqui. Então, esse antecessor vem antes do número que eu quero, que a gente vai trabalhar, e o sucessor vem depois. Então, vamos pegar aqui o antecessor de 1. Qual que é? E o sucessor de 2. Qual que é? Então, vamos lá, perguntar para vocês aí. Responde aí, galera. Antecessor de 1. Quem vem antes do 1? O 0. Então, aqui antes do 1 vem o 0, certo? Então, vem antes, ó, antecedeu 1. E o sucessor de 2, quem que é? É o 3, ó. É o próximo número, certo? E aqui, e o antecessor é o que antecede. É o 0, é o que vem antes.
Tudo certo? Ah, vamos pegar aqui um número negativo aqui, para a gente ver. Vamos pegar aqui antecessor. Olha, eu apaguei, não era para ter apagado. Antecessor de menos 3. Qual que é? Antecessor, que vem antes. É o qual? E isso acertou aí quem falou menos 4, né? E qual que é o sucessor dele? Coloca aqui. Sucessor de menos 3. Quem que é? O sucessor é o que vem depois, né? Então vem depois aqui o meu menos 2, ó. Certo? Então basicamente é isso. Né? Não é um conteúdo difícil. É um conteúdo bem fácil, só a gente entender quem está para minha, né? Quem está para minha esquerda e quem está para minha direita, olhando daqui, né? Então eu sei quem está para minha direita e quem está para minha esquerda, né? Eu sei que os positivos está para lá, que é o quê? Minha direita, e os negativos está para minha esquerda, ok? Então, sabendo disso, a gente consegue saber quem que é maior, quem que é menor, quem que é meu antecessor, quem que é meu sucessor. E vamos entender também dos números opostos, né? Que eu já tinha falado lá no começo, né? Ele falou lá que o conjunto dos números inteiros, só para a gente lembrar, são os positivos aqui com os seus sucessores, que são os negativos. Certo? Então vamos aqui, números opostos. Então, qual que é o número oposto de menos 3? Qual que é? Fala aí para mim, qual que é o número oposto de menos 3? Vai ser quem? 3. É o mesmo número, só que oposto dele. Se aqui eu estou menos 3 aqui, então meu oposto dele é o 3. Certo? Então, basicamente é isso. Vamos pegar outro número aqui oposto. Então, vou pegar meu oposto aqui de 5. 5 positivo. Então, vamos lá. Qual que é meu oposto de 5 positivo? Menos 5. Olha só que curiosidade. Então, eu tenho o meu 5 aqui positivo, então tenho o meu 5 aqui negativo. Eles são opostos. Certo? Todo mundo entendeu? Vamos pegar outro aqui. Qual que é o oposto do 4? Qual que é, pessoal? Isso. Quem falou menos 4, acertou. Então, meu número oposto é o oposto do número, né, do mesmo número, independente se for aqui menos 3, eu vou colocar o 3. Se aqui for menos, se for 5 positivo, vai ser o 5 negativo. Se for o 4 positivo, vai ser o 4 negativo. Se for o 1 positivo, então meu oposto do 1 positivo é um negativo. Entenderam? Facinho, né, gente? Vamos tirar 10 na prova, né? Vamos, outra curiosidade, usando os números opostos, né? Vamos, deixa eu indagar vocês aqui agora. Em uma competição, né, um interclasse aí, de vocês aí, pode ser da escola aí do William Tavares, digamos que uma equipe, né, tal equipe, vamos falar o sexto B, certo? O sexto B está jogando contra o sexto A. Então, o sexto B fez lá... Opa, sexto B que eu tô falando. Então, o sexto B fez 5 gols. Certo? Então, o sexto B jogando com o sexto A fez 5 gols. Aí o sexto B foi jogar contra o sétimo B, né? E levou 5 gols, né? Então, aqui marcou 5 gols aqui. E aqui levou 5 gols. Certo? Aí eu pergunto para vocês.
Aqui você tinha 5 gols. Aqui você levou os 5 gols. Qual que é o seu saldo de gol que o sexto B tem no total? Se eu tenho 5 positivo aqui e 5 negativo aqui, qual que é o total de gols? Faz aí para mim essa subtração. Qual que é o total de gol que o sexto B ficou? 0, né? Ok? Então aqui o sexto B ficou com 0 gols. Né? Em uma partida ele fez 5 gols. Goleou o sexto A aqui. E na partida depois, contra o sétimo B, ele levou 5 gols. Perdeu de 0 a 5. 5 a 0. Então isso quer dizer que quando eu pego números opostos e somo eles, ou subtraio eles, o resultado sempre vai ser 0. É a mesma coisa se eu pegar aqui, ó. Se eu pegar aqui menos 3 mais 3. Qual que é o resultado que vai dar aqui? Exatamente. Vou fazer uma subtração, vai dar 0. Ok? Se eu pegar aqui 4 e menos 4, qual que é o resultado? Então, o resultado é 0. Sempre vai ser 0. Então, sempre na soma de números opostos, o resultado é sempre 0. Ok? Isso também é uma questão de prova, hein? Verdadeiro ou falso, que eu coloco aí para vocês. Tudo que eu falo durante a aula, eu vou fazer uma verdadeiro ou falso. Então vocês começam a captar. Quando eu falei lá do número, aquele número quando a gente faz a divisão e ele repete lá no quociente, certo? E ele fica com o resto e fica repetindo lá no quociente, né? Que a gente coloca os 3 pontinhos. Qual que é o nome? Qual que é o nome que se dá? Quando ele termina lá no quociente 3,5, ele não tem repetição. Como é o nome dele? Né? Vocês sabem, ok? Então isso aqui eu creio que isso vai ser já né? Isso pode ser, não sei se vai ser, né? Até lá eu decido, mas pode ser uma questão para a prova, ok? Então é isso, pessoal. Por agora é só. E aí vocês ficam aí com o professor Francisco, que vai estar encaminhando vocês para a sala e desenvolvendo tudo que a gente aprendeu aqui. Se ficou alguma dúvida aí, vocês tiram com ele aí, tá bom? Então é isso, até mais e até a próxima, ok? Tchau, tchau.